Pessoal, nessa aula nós vamos ver como criar o nosso projeto. Tá? Nas aulas anteriores nós criamos o banco de dados, modelamos as tabelas. Então a gente tem toda a estrutura de armazenamento de dados pronta. Agora nós vamos criar o projeto do software em si. Vamos vir aqui no Lazarus, vamos abrir a nossa IDE. Por padrão, o Lazarus abre um projeto aqui de exemplo, mas a gente vai vir aqui em Arquivo, fechar tudo. Ok, está aqui fechado. Vamos aqui em Arquivo, Novo. Nessa opção aqui de Novo. Vamos clicar, vamos vir até aqui embaixo em Projeto e Aplicação. A gente vai selecionar aqui a aplicação, vamos criar uma nova aplicação, dar um OK. Salvar o projeto. Não, esse aqui é um projeto de exemplo, não precisa salvar. Então aqui está o nosso projeto criado. Muito bem, ele já cria com form. Esse form, essa tela que vem criada junto, a gente vai criar e vamos remodelar o nome dela para F-Menu, porque ele vai ser o nosso menu principal do sistema. Vamos colocar aqui F-Menu. Por padrão, eu costumo utilizar para o nome dos forms, colocar a letra F na frente de form, tá? Existem empresas e profissionais que usam outras terminologias para designar o form e a unit. Todo form ele vem acompanhado de uma unit. Então, por padrão aqui eu coloquei F-Menu para designar o nome do formulário. Vou botar aqui F-Menu, dá um Enter, pronto, já ficou escrito F-Menu. E agora a gente vai salvar o nosso projeto. Ele vai perguntar o nome que nós queremos dar para o projeto. Vamos lá na área de trabalho, sistema empresarial. Vamos criar uma pasta para o código-fonte. Aqui vai ficar o código-fonte nessa pasta. O nome do projeto a gente tem que escolher bem, porque vai ser o mesmo nome do executável que vai ser gerado. O nome do projeto vai gerar um executável com o mesmo nome, o arquivo executável do projeto. Vamos botar aqui Sistema Empresarial. Ok, vamos salvar. Aqui na Unity a gente vai colocar a Unity desse form, então a gente usou F para designar o formulário de menu, F-Menu, agora a gente vai colocar U de Unity, o menu, para designar que essa aqui é a Unity do menu. Geralmente, por uma questão de organização, a gente usa o mesmo nome para o form e para a Unity. A diferença é que para o form a gente vai colocar a letra F, F-Menu, e para a Unity a gente coloca o menu. Então vai ficar aqui o menu.pass. Muito bem, está salvo. Aqui está criada a nossa tela de menu. Agora nós vamos modelar essa tela. Sendo ela uma tela de menu principal, vamos mudar aqui a propriedade Caption. Vamos escrever aqui menu principal, traço sistema empresarial, curso de Lazarus. Ok. Vou salvar aqui. Vamos criar um menu. A gente vem aqui na paleta Standard, no componente T-My-Menu, vamos criar, clica aqui, dá um clique aqui, está nosso My Menu, vamos dar 2 cliques, vamos colocar aqui no menu Cadastros, vamos renomear o caption dele aqui para Cadastros, note que ele já criou aqui na tela, vamos adicionar um submenu, escrito Cadastro de Clientes. Muito bem, então aqui a gente já tem Cadastro de Clientes, Cadastro de Produtos. Se quiser adicionar, é só clicar aqui. Se quiser excluir, clique no botão direito e excluir item. Muito bem. Está criada aqui uma parte do nosso menu principal. Note que ter um menu aqui é muito bom, é muito profissional um sistema ter um menu aqui em cima. Porém, ele é pouco ergonômico, né? Porque se você tem que clicar aqui em cima, ele vai abrir essa lista de submenus para você clicar. Então, geralmente, o que o pessoal usa? O pessoal coloca os botões de menu bem grandes, acessíveis, direto aqui em cima. Tá? Vamos pegar um painel, tá? T-Panel, aqui da paleta Standard. Esse T-Panel ele serve para a gente organizar a tela, a gente coloca, agrupar botões e campos dentro desse T-Panel, porque o T-Panel você consegue alinhar ele ao rodapé da página, alinhar ele ao topo da página, à direita, à esquerda. Né? Se a gente quer criar um menu à esquerda, dá para criar. Vamos alinhar ele ao topo. A gente vai aqui alargar ele um pouco mais, colocar os botões.
Vamos apagar o caption dele, não precisa aparecer nada aqui. Aqui nós podemos adicionar os botões. Podemos colocar um bit between ou um speed button, tá? Tanto faz. Vamos botar aqui um speed button. Vamos clicar aqui. Podemos alinhar esse speed button à esquerda, à direita. Mesmo quesito. Então é interessante a gente usar essa propriedade alinhe, para poder alinhar os nossos botões aqui. Vamos puxar um pouco mais aqui. Vamos escrever cadastro de clientes. Ok. Note que aqui que ele é um botão. Se tu quiser carregar um ícone nele, você clica nele, ele vai ter a propriedade glyph. Clicando aqui, tu consegue selecionar um ícone. Vamos dar um exemplo aqui, esse ícone aqui. Tu consegue colocar um ícone, o ícone da mesma forma que tu consegue na propriedade layout. Se o botão vai ficar alinhado à esquerda, alinhado embaixo, alinhado à direita ou alinhado ao topo. Tá? E aqui tu consegue organizar o glyph. Aqui nós podemos renomear o botão. Geralmente botões a gente usa a sigla BTN. E o nome BTN, cadastro, clientes. Aqui temos algumas propriedades. Aqui o flat é interessante a propriedade para deixar ele transparente. Aí ele só aparece quando a gente passa o mouse em cima. É uma opção bem interessante aqui. Vamos ver aqui. Ok. Deixa eu salvar aqui primeiro. Vamos compilar aqui. Ok. Ele vai passar aqui. Ou se a gente tirar a propriedade flat, ele vai ficar inabilitado aqui. Fica habilitado assim, dessa forma. Podemos mudar a propriedade também de cursor, para quando a gente passar a mão do mouse em cima dele, ele aparecer uma mãozinha. Vamos botar aqui um handpoint, que é aquela mãozinha, ó, quando a gente passa. São detalhes de interface. Tá? Então essa aqui é a criação do menu. Agora nós vamos criar o módulo de dados. O que é o módulo de dados? É uma unit, tá? Que não aparece para o usuário final. É como se fosse um form invisível. Tá? Ele serve para armazenar os componentes de ligação do banco de dados com o nosso projeto. A gente vai vir aqui em arquivo, novo, data módulo. Aqui em cima, dentro de módulo, vai ter data módulo. Clica nele, dá um OK. Então aqui está o nosso data módulo. Tá? Como eu falei, ele é um formulário ali que ele não vai ficar visível para o usuário final. Vamos salvar ele aqui como está escrito data módulo e a gente vai salvar como o data módulo. Aqui código fonte. Aí já está o nosso menu salvo. Agora vamos colocar o data módulo, salvar. Ok. Vamos aqui na paleta Zeus Axis e vamos colocar um componente TZConnection. Esse ZConnection vai permitir nós ligar nosso projeto com o banco de dados. Vamos vir aqui em Table, ZTable, colocar um ZTable também. Vamos vir aqui em Data Access e vamos pegar um Data Source. Ok, Jorge, agora explique para nós o que significa. Bom, o ZConnection é um conector. Ele vai permitir conectar o nosso projeto ao banco de dados. Uma vez conectado, ele vai poder prover todos os tables e queries que a gente vai alimentar no sistema. Tables são as tabelas direto e queries são consultas SQLs que a gente pode fazer para obter informações. Vamos configurar o nosso connection aqui. Tá? Esse cara aqui vai nos permitir conectar com o banco de dados que a gente criou lá no IBO Console, aquele banco de dados Firebird. Então, é uma peça muito importante para a gente. E aí vamos ter o ZTable, que é a tabela que vai pegar uma daquelas tabelas do banco de dados para a gente poder trabalhar com ela aqui. A gente poder inserir dados, poder editar dados, poder excluir dados através desse componente table aqui.
Tá? Então, primeiro vamos configurar o nosso Z-Connection. A gente vai selecionar o banco de dados, aqui na propriedade Database. Vamos aqui em Sistema Empresarial, Banco de Dados, banco dados.ftb. Vamos configurar aqui nosso protocolo, no caso aqui é o Firebird 3.0, o Firebird que a gente instalou. A senha do banco de dados, por isso que é importante anotar a senha do banco de dados. Aqui eu botamos Master Key, por padrão. Firebird usa a porta, agora não me recordo, acredito que é a 3050, depois a gente vai ver se vai dar certo a conexão. Vamos conectar aqui. O nome do login. Só alimentamos com password, mas não alimentamos com o login. Vamos botar aqui username. O user do banco de dados Firebird, por padrão, é sysdba. Vamos ver se conectar. Conectou. Então, estamos conectados com a nossa base de dados Firebird. Aqui a gente passou o local, onde está salvo o banco de dados. Aqui colocamos a senha do banco de dados, o usuário e a porta. Aqui no protocolo nós colocamos a versão do Firebird, aqui 3.0. Note que ele tem, o Zeus, ele é uma ferramenta interessante, porque ele permite conectar com outros bancos de dados também. Aqui a gente tem o Interbase, tem o MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, Sybase, então é interessante ali, tem algumas opções. Tá, então aqui a gente, em propriedades, vai estar aqui. Vamos ver outra questão aqui. Muito bem, está configurado o nosso conector do banco de dados. Aqui nós vamos renomear essa tabela, porque ele vai ser a nossa tabela de clientes. Então vamos colocar aqui TB de tabela, TB clientes, ou T clientes, vamos colocar T clientes. T cliente, e esse data source, o data source permite a gente conectar o table com os componentes visuais de tela, como os dbgrids, como os dbedits, que são os campos de edição que se conectam diretamente com os componentes de banco de dados. Então, a gente vai usar o data source como essa ponte entre o table e os componentes visuais da tela. Então, aqui a gente vai colocar, em vez de ser data source, vamos usar a sigla DS cliente. Aqui no dataset a gente vai pegar T cliente. Vamos pegar aqui o table e vamos configurar o connection dele aqui. Vamos selecionar aqui o Z Connection. E vamos selecionar a tabela no banco de dados, tá? Vamos lá embaixo, vamos ignorar todos. E aqui a gente vai vir aqui em clientes, que é o nome da tabela que a gente criou lá no Firebird. Vocês estão lembrados? Então lá na nossa tabela a gente criou clientes, criou cadastro de produtos, criou contas a receber, itens de vendas e vendas. Nesse caso aqui será clientes. Muito bem. Vamos clicar com o botão direito do mouse aqui, editar campos. Vamos clicar aqui em adicionar campos. Ele já vai nos adicionar os campos. Muito importante aqui a gente conseguir definir de forma correta as provider flags aqui. Vamos configurar as provider flags desses campos. Esse primeiro campo, chamado chave, ele vai ser a nossa key, nossa chave primária. Tá? Ele é um campo que tem que ser alimentado obrigatoriamente. Então a gente vai deixar marcado aqui esse campo de where, campo de update e o campo de key. Ok. Ó, já ficou com o íconezinho de uma chave aqui, para indicar que é uma chave primária. Aqui nós vamos selecionar todos os outros campos que não são obrigatórios, são opcionais e não são chave primária. E vamos desmarcar esse where aqui e vamos deixar apenas o update aqui. Pronto, agora nós estamos com nossos provider flags configurados. A gente tem todos os componentes de ligação com o banco de dados que vão nos permitir começar a construir o nosso primeiro cadastro de clientes. Então, explicando aqui mais especificamente falando, o que a gente fez aqui? Nós colocamos um connection, um Z connection, que é o componente que vai permitir ligar o nosso sistema com o nosso banco de dados. Legal. Aqui nós temos o nosso ZTable da tabela de clientes, que vai permitir nós nos conectar com a tabela de clientes através do Z Connection. O Z Connection vai lá, se conecta com o nosso banco de dados, que está nesse endereço aqui,
Se conectando com o Z-Connection, ele consegue trazer para a gente a tabela clientes, com todos os seus respectivos campos. E o Data Source vai obter os campos que estão na T-Cliente, que é esse table, e vai jogar para os nossos componentes visuais de tela. Vamos ver como é que faz isso? Então, na próxima aula, a gente já vai começar o nosso cadastro de clientes.